como hoje é festa, dia de ceia, peço um pouco da paciência dos irmãos, para que nós possamos ler a palavra e meditar nela. Isaías capítulo 54, versos de 1 até o verso 10. Isaías 54, versos 1 até o verso 10. Diz a palavra do Senhor assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama: Tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não tenham medo, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Amém, amém. Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoe com a tua palavra, que ela penetre no nosso interior e nos traga esperança, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu tenho pensado e tenho falado muitas vezes. Atualmente nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. É gente. 8 bilhões. Pelo controle da ONU, são 195 países existentes no mundo. 8 bilhões, 195 países. Dentre esses 195 países, fizeram uma pesquisa de qual país era o país mais feliz da face da terra. Se destacou. A Finlândia se destacou como o país onde as pessoas são mais felizes, onde as pessoas têm melhor qualidade de vida, e isso também traduz em felicidade. 8 bilhões.
E a Finlândia é um país pequeno, pequenino, mas ela está no topo do país mais feliz da face da terra. Essa é a primeira ilustração. Segunda ilustração. Há uma lista dos 10 homens mais ricos do planeta. A lista de 2023, dos 10 homens mais ricos do planeta, se destaca Bernard Arnault, com um patrimônio que chega a 234 bilhões de dólares. É dinheiro demais. É dinheiro demais. Agora, já pensou se este senhor entrasse na sua casa e te dissesse o seguinte: eu quero que você prospere, eu vou te ajudar, eu vou pôr em suas mãos bons recursos, ninguém vai conseguir te deter, você vai avançar muito, você vai ser muito bem sucedido. Qual seria a nossa reação? Certamente a gente ia rir de canto a canto, né? Se o homem mais rico do mundo está falando, vem com uma conversa dessa, olha, eu quero pôr nas suas mãos recursos para você avançar, quero pôr nas suas mãos, eu vou ajudar você, a sua família, eu vou estar com você o tempo todo, vou te ajudar nos seus projetos, nos seus sonhos, dinheiro não vai ser problema. A gente ia ficar como se estivesse sonhando. Belisca aí para ver se é verdade. Esse texto que nós temos em mãos fala da igreja do Senhor. Fala do povo mais diferenciado da face da terra. Não está falando unicamente da Finlândia. O texto que nós temos em mãos não está falando do homem mais rico do mundo. Mas o texto que nós estamos em mãos fala da igreja de Cristo e da pessoa que criou o mundo, criou os países, deu riqueza aos homens e é o mais poderoso que existe de tudo que a gente possa imaginar. Ele criou a terra, ele criou os astros, ele criou os cosmos, ele criou todas as coisas. Não se trata de alguém apenas com uma pichinchazinha no bolso de 134 bilhões de dólares. Nós temos, irmãos, um texto que fala do mais poderoso ser que existe, o Deus Criador de todas as coisas. Meus irmãos, há 15 dias atrás, há 3 anos atrás, um amigo meu, um pastor, falou assim: a gente não tinha inaugurado esse templo. E o amigo perguntou assim: Davi, você está bem perto de terminar o templo. Quais são os seus próximos planos? Quais são os seus próximos sonhos? Isso foi há 3 anos atrás. Aí ele falou assim: conhecendo como eu te conheço, você não vai parar. E eu falei assim: não sei, estou pensando ainda. Aí ele brincou comigo: você sabe. 15 dias atrás eu recebi uma pessoa aqui no gabinete, um pastor com quase 20 anos de ministério. E ele, depois que a gente conversou, ele se despediu de mim, chegou ali na porta, olhou para o templo e falou assim, balançou a cabeça e falou assim: de fato, a Quinta é o templo presbiteriano mais bonito da cidade. É verdade. Sem querer menosprezar os demais. É um templo bonito. Não sei se é da cidade, mas é um templo bonito. Mas essas coisas começaram a me incomodar e
outra pessoa falou assim, ele mesmo falou assim, quais são os seus planos agora? O que é que você pensa agora? Eu refleti e comecei a ir lá atrás, há uns 10 anos atrás, e relembrar o que foi que nos motivou a construir esse templo. Alguém chegou e falou assim, olha, quando eu estive aqui, era diferente, era uma igreja diferente. Era apertadinho, bem apertado, acanhado. Aí eu comecei a contar a história para ele, isso foi há 10 anos atrás. E eu comecei a lembrar disso, a relembrar isso. Aí eu respondi, mas com muita convicção, quais são os meus sonhos para o futuro dessa igreja? Aí esse pastor entrou, abriu a porta, ele ficou ali na porta. Eu falei assim, o meu sonho é ver essa igreja toda cheia de gente, em cima e embaixo. Veio justamente confirmar a palavra, a experiência do Micael. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não nos plantou aqui apenas para ser elogiado pelas pessoas. Deus não deu oportunidades para a gente chegar onde a gente chegou, e nós sabemos as lutas, as dificuldades que foram para a gente chegar até aqui, nós sabemos disso. Mas eu tenho convicção, plena certeza, de que Deus nos plantou aqui com propósitos claros, definidos, e certamente não foi para quem passar por aqui ficar achando bonito, não, irmãos. Sabe o que é bonito, irmãos? Não é o templo em si. O que é bonito é uma igreja, por mais simples que seja, cheia de gente, salva, buscando o Senhor. Isso é que é bonito, irmãos. E isso tem incomodado a minha alma. Porque a gente não pode, irmãos, ficar olhando ou apenas se agarrando nessa ideia de que esse templo é bonito. Sabe por quê, irmãos? Porque isso já aconteceu, esse filme já aconteceu. O povo de Israel que foi exilado, e aqui esse é o contexto, eles se apegavam ao templo como se fosse a coisa mais especial da vida deles. Aquele templo que Salomão construiu. Era belo, irmãos. Se ele estivesse ainda em pé hoje, era com certeza uma das maravilhas do mundo. Mas o povo começou a idolatrar aquele templo. Eles achavam que pelo fato de ter um templo bonito, de ter sido consagrado ao Senhor lá no passado, eles não precisavam andar com Deus. Esse texto nos leva a pensar sobre o presente e o futuro, passado, o presente e o futuro. E ele fala aqui, canta alegremente ao Senhor. Por que nós começamos esse culto com celebração, com música, com adoração? Porque nós estamos celebrando aquilo que Deus já fez por nós. Nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez na história da igreja. E a igreja sempre foi perseguida, sempre passou dificuldades. Às vezes eu fico refletindo algumas falas e algumas postagens de algumas pessoas, diversas pessoas, que parece que estão, ou não conhecem as escrituras sagradas, ou não conhecem a história da igreja, porque elas estão com medo da igreja, das perseguições. Eu fico pensando, meu Deus, será que no Brasil a gente está vivendo perseguição? O que é perseguição para nós? Porque a gente tem liberdade de pregar o evangelho em tudo quanto é lugar. As portas do templo estão abertas. Nós podemos sair daqui e pregar lá no shopping, na praça ali. Podemos ir para a praça do bairro aqui e pregar. Podemos ir para a praça Camacan e pregar. Carregamos Bíblia debaixo do braço. Que perseguição nós estamos falando? A igreja do Senhor sempre passou dificuldades. E conosco aqui não foi diferente. Mas esse texto fala, irmãos, que o futuro da igreja, ele é abençoador. Eu queria pontuar com vocês aqui rapidamente sobre como é que a Bíblia descreve o futuro da igreja de Jesus. Como é que a Bíblia descreve o futuro da quinta igreja. Nós batizamos aqui pessoas. Noite de festa, de celebração. Isso é sinal que Deus está movendo, irmãos. Está no nosso meio.
E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você repense os seus conceitos. Em nome de Jesus, repense seus conceitos. E eu vou te falar por quê. Porque uma igreja que está morrendo, é impossível acontecer batismo dentro dela. Impossível. Isso nos alegra, saber que nessa noite recebemos aqui irmãos, vindo de outras comunidades, ou os nossos filhos, ou novos na fé. Isso é um sinal claro que Jesus está no nosso meio. Então reveja os seus conceitos. A igreja está muito ruim, tem muita coisa errada lá. Talvez errado seja você. Talvez errado seja você. Porque eu olho com a igreja, para a igreja de Cristo, e eu olho com a lupa do Espírito Santo. E nós precisamos olhar com a lupa do Espírito Santo para clarear. Sabe o que é lupa, não sabe? Que amplia. Sabe por que esse texto fala? Primeiro, que o futuro da igreja, ele é glorioso e cheio da graça de Deus. E o texto fala assim: canta alegremente. Canta, gente, canta, povo. É isso que começa aqui. Essa é uma canção chamando o povo para cantar. Canta alegremente. Por quê, irmãos? Porque o futuro da igreja é glorioso. A igreja de Cristo não foi nascida, não foi gerada para o inferno, para o caos. Foi gerada para a glória do Senhor. Ela caminha para a glória. Ela passa algumas dificuldades aqui. Outra coisa, irmãos, nada nesse mundo é capaz de deter a obra de Cristo. Estou repensando muita coisa na minha vida. Mas repensando muito, conversei com o Micael, falei assim, o que é que pode? Eu queria que você pensasse nisso, antes de falar algumas coisas. O que é que pode impedir a igreja de crescer? Perguntei para ele. Ele ficou me olhando assim. Nada. Nada. Mas e pecado? Nada. E o inferno? Nada. Eu não encontro base no Novo Testamento para encontrar que pecado atrasa o crescimento da igreja, ou impede o crescimento da igreja. Sabe por quê? Eu vou te dar vou te provar isso biblicamente. Você sabe quem era Ananias? Quem era Safira? Sabe quem é? Quem eram? Como é que eles estavam? Como é que eles estavam? Impediu o pecado deles, impediu o crescimento da igreja? A igreja continuava avançando, avançando. Multidões, multidões. O povo pregando, o povo evangelizando, o povo falando de Jesus. E o Senhor, dia após dia, acrescentando. Nem o pecado, irmãos. Não estou dizendo com isso que a gente não deva tratar o pecado. Está conseguindo entender, né? O pecado a gente vai tratar, sim. Mas o pecado não tem esse poder para impedir o avanço da igreja do Senhor. Eu edificarei a minha igreja. Então, quando eu falo assim, o pecado pode impedir o crescimento da igreja, então eu digo assim, esse Cristo meu, o Cristo dessa igreja não presta, ele é um fraco. O que ele disse é mentira. Ele disse, quem constrói, quem aumenta a igreja sou eu, Pedro. Mas quando eu falo assim, não, é pecado, então esse Cristo é fraco. O futuro da igreja, da quinta igreja, é glorioso, porque a graça de Deus está no meio dela. A gente só celebra quando a gente celebra com alegria, com o nosso coração cheio de gratidão, quando a gente está com a graça do Senhor transbordando nosso ser. Por isso que eu comecei esse culto. Eu fiz questão de falar com os presbíteros, deixa eu começar esse culto. Eu falei, olha irmãos, vamos adorar o Senhor, vamos prestar um culto a Ele, que nada seja mecânico. Foi essas minhas palavras há 1 hora atrás. O povo saiu do exílio e agora estava entrando no novo tempo. Presta atenção, Isaías 54. O povo estava entrando no novo tempo e o Senhor chama assim, estava próximo a entrar, e o Senhor chama o povo assim, comece a cantar, porque agora vocês vão entrar no novo tempo. Comece a celebrar. Comece a me adorar, porque tem coisa nova chegando. Ô irmãos, saímos de uma pandemia, praticamente saímos, né? Você entende o que eu estou falando aí. Vem novo tempo de Deus para a gente, irmãos. A pandemia foi um tempo de dispersão,
Foi um tempo de esvaziamento, e não foi só aqui na Quinta Igreja, em várias igrejas. Possivelmente em mais de 90% das igrejas cristãs houve esvaziamento. Pouquíssimas igrejas, pouquíssimas comunidades conseguiram em quase... Não temos um ano ainda de retomada das coisas. Não temos um ano ainda. Mas pouquíssimas igrejas estão retomando, sabe, quase ao nível de antes de pandemia. E Deus vai mudar a nossa história quando a gente começar a celebrar, cantar alegremente. Cantar alegremente ao Senhor. Segundo, como é que o futuro da igreja, como é que a gente pode olhar o futuro da Quinta Igreja daqui para frente, com ações ministeriais abençoadoras? Diz o texto: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. A igreja, ela sendo ampliada. É assim que a igreja deve viver. Quando eu olho para a Quinta Igreja, respondendo ao meu amigo lá, que me perguntou, eu vejo uma igreja forte, uma igreja abençoadora de vidas. E nós estamos trabalhando com isso. Poucos recursos, mas o Senhor tem nos ajudado em todas as nossas dificuldades. Ampliando as nossas cordas, ampliando nosso espaço de ação ministerial. Muitas pessoas fazem ações sociais por aí. Joia. Isso é bom. Nós fazemos também ações sociais. Mas há uma grande diferença, irmãos. Há uma grande diferença. Nós, eu falo Igreja de Cristo, a diferença que acontece é porque nós não estamos apenas preocupados com o pão da terra. A gente também está preocupado em dar pão do céu. Cada momento de sopão é uma oportunidade que a gente tem de falar de Jesus. E a gente não perde essa oportunidade. Cada pessoa que entra aqui para alguma coisa, ela ouve de Jesus. Alargando, isso nós estamos dizendo que nós estamos alargando as nossas fronteiras. E é assim que a igreja vai crescendo, em várias direções, de várias formas, alargando o espaço. Eu lembro de uma certa vez, há muitos anos atrás, eu devia estar chegando aqui, devia ter uns 2 anos somente, eu fazendo uma visita à casa de uns irmãos que uma irmã estava doente, e era o finalzinho da tarde. E eu conversei ali, tomei um cafezinho e estou já quase escurecendo, saindo. E quando eu estou saindo na porta, eu ouvi, não sei nem se ainda existe ainda, que o pessoal chama da voz, aquele alto-falante que fica lá em cima. O rapaz até morreu, não foi isso? Mas lembra que tinha um alto-falante lá que o pessoal falava, né? Tinha uma programação. Aí quando eu estou saindo da porta, a voz, entenda, a voz, não é a voz. Um abraço para o pastor Davi. Eu olhei para os irmãos assim, aí o irmão falou assim: o povo aqui te conhece. O homem morreu, eu nunca conheci ele. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a igreja sai das 4 paredes e vai esticando as suas redes de relacionamentos para abençoar pessoas. Alarga. O profeta fala assim: alarga a tua tenda, estenda-se o todo, ninguém peça. A igreja precisa alcançar muitas pessoas. E deixa eu te falar uma coisa: prepara a sua sola do sapato, porque a partir de julho nós vamos fazer muita coisa para Jesus e trabalhar, porque nós queremos ver uma igreja cheia, como profetizou aí o nosso querido Micael e o nosso diácono Moisés, em cima e embaixo, celebrando ao Senhor, com ações sociais.
Quem não conhece, aqui, nessa parte lá do fundo, existem 2 prédios. E esses prédios serão destinados para as ações sociais. E eu quero te contar uma bênção. Quero te contar uma bênção. Um dia desse, um presbítero aí, nem vou dizer quem foi, também esse pastor não para. Parar por quê? Se eu tenho um sonho, eu tenho que correr atrás. Eu estou vendo lá, nós fizemos a escada de acesso, aí eu subi, vi tudo sujo, quebrado. Dá uma tristeza? Dá uma tristeza. Mas eu sei que faz parte do próprio crescimento da igreja. As paredes sujas, eu falei assim, eu preciso arrumar um jeito aí, preciso arrumar um parceiro. Comecei a orar ao Senhor. Me veio uma pessoa na mente. Uns 4 dias depois. Essa semana agora. Eu falei, é hoje. Mandei uma mensagem. Posso ligar para você? Pode. Falei, olha, a nossa igreja está assim, assado. Tu precisa de um parceiro para doar as tintas e todo o material de pintura, de acabamento lá de cima. Você conhece a igreja, já foi lá. Pastor, conta comigo. Vou dar todo o material de pintura da igreja lá. Faça o orçamento e deixa que eu vou ajudar. Em nome de Jesus, nós vamos pintar essa igreja. Porque a gente não pode levar as pessoas para lá. Como é que a gente vai colocar um médico lá para tratar de saúde das pessoas com tudo sujo? Não tem como, irmãos. Alargando a tenda, irmãos. Esse é o futuro da igreja, com ações ministeriais abençoadoras. Terceiro lugar, como é que eu olho para a quinta a partir desse tempo? E o Senhor está falando para os nossos corações. Esquece o que foi passado. Foca no futuro, porque o futuro é promissor, irmãos. Isso não é palavra apenas de pastor, é uma palavra do Espírito Santo para nós acordarmos nessa noite. Não é a palavra do homem mais rico do mundo, é a palavra do homem mais poderoso que existe, o nosso Deus e Criador de todas as coisas. O futuro da quinta igreja é promissor e é frutífero de expansão, porque transbordarás para a direita, para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem. Transborda! Vocês vão transbordar, vocês vão crescer, que vocês vão ficar assim, ó. Prepara, porque durante o ano nós vamos ter, em nome de Jesus, muitos batismos aqui, em nome de Jesus. Prepara, porque nós vamos receber muitos membros. Transbordará. Sabe o que é transbordar? Me dá um copo aqui, por favor, que eu vou mostrar a você. Vou molhar aqui esse negócio tudo aqui. Sabe o que é transbordar, irmãos? Imagine você, depois as irmãs limpam aí. Isso aqui é a quinta igreja. A quinta igreja. Tem água aqui. Transbordar. Prepara, porque Deus, o Criador, não é o homem mais rico do mundo, não. Deus, o Criador de todas as coisas, está dizendo assim, eu vou derramar, vai abrir, eu vou derramar sobre vocês e vocês vão transbordar. Vocês vão crescer para a direita, aqui para onde a água foi, para todos os lugares. Eu olho para a quinta igreja e vejo isso. Transbordando, frutífero. Irmãos, eu não abandonei. Quem trabalha comigo eu faço 18 anos aqui agora, próximo mês. Quem trabalha comigo sabe dos meus sonhos, já há muito tempo. Eu gostaria de ver. Eu tenho orado, irmão, mas tenho orado mesmo ao Senhor. Tem sido a minha oração nesses dias, Senhor. O Senhor me deu a alegria de ver o templo construído. Era o sonho da gente. Foi por isso que eu respondi, meu amigo, meu sonho agora é ver a igreja cheia de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque o maior patrimônio de uma igreja não é a sua casa, são as pessoas que estão dentro dela. E eu tenho falado ao Senhor, ô Senhor Deus, eu gostaria de ver. Tenho pedido isso a Jesus, Jesus me deixa ver. Nem eu quero partir para a eternidade sem ver. E nem quero mudar de igreja sem o ver.
as multidões dentro da casa que o Senhor nos deu como sonho. Transbordarás. E em último lugar, irmãos, a igreja do Senhor, ela é vencedora, vitoriosa, conquistadora. Irmãos, fala assim: o teu Criador é o teu marido, aquele que guarda, que protege, o marido, a figura do marido, que protege, que guarda, que supre. A palavra aqui está dizendo para esse povo: tenham esperança, porque o Criador de vocês, o Criador do meu povo, é o próprio Deus, aquele que é chamado o Deus de Israel. Isso me dá esperança, irmãos, de saber que o futuro da igreja, ele é abençoador, ele é vitorioso. Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ela vai avançar, é vitorioso. Pode preparar, irmãos, prepara a sua alma, prepara o seu coração. É hora da gente avançar. Tomara que a gente entenda isso, irmãos, que o crescimento da igreja, que a saúde da igreja, ela não é uma tarefa de homens, mas é uma tarefa desse Deus aqui, que inspirou Isaías para escrever esta canção. Não é uma tarefa de homem, irmãos, é uma tarefa espiritual. O avanço da igreja é promovido pelo Senhor, mas Deus conta conosco. É por isso que nós vamos trabalhar, irmãos. E eu quero dizer para vocês, propósito pessoal como pastor desta igreja. Eu falei: Senhor, eu quero trabalhar muito, mas muito, para ver o sonho realizado. Eu quero trabalhar muito. Quando eu falei que aqueles que me conhecem sabem quais são os meus sonhos, eu vou relembrar aqui. Um alcance, uma estrutura ministerial abençoadora. Um pastor missionário, já temos aqui. Um pastor para famílias, segunda área ministerial, que cuide das famílias. Um pastor de discipulado. Um pastor de jovens. E por último, um pastor que vai cuidar da visitação. 5 áreas. 5 áreas. Se nós conseguirmos montar uma estrutura, se Deus nos der esta, como diz o povo, essa graça, nós vamos chegar lá. Quanto tempo? Não sei, porque o tempo é do Senhor. Vamos avançar, irmãos. Vamos trabalhar. Porque a igreja só avança quando a gente gasta a sola do sapato, evangelizando, buscando pessoas e fazendo com que elas sejam parte da vida ministerial desta igreja. É hora de soltar as amarras que nos impedem, deixar o passado. A igreja tinha tantos membros, a igreja fulano, irmão. Basta você orar. Basta orar por essas pessoas. Eu estou orando por eles, sério. Fala: Senhor, se aqueles que partiram, que saíram, são os teus filhos, que o Senhor traz de volta, como o Senhor trouxe o filho pródigo. Orar, irmãos. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. A gente tem que olhar para o futuro, porque o futuro da igreja é promissor, porque quem está dizendo isso é o dono dela. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Nós vamos encerrar o culto, nós já estamos bem avançados. Peço desculpas aos nossos convidados também. É hora da gente avançar, irmãos. Eu quero te chamar para você fazer parte desse exército. A partir do mês de julho, vai começar, com certeza, a maior jornada de evangelização que a gente já viu nesta igreja. Agora, a evangelização
não é feito por um só. Arthur está aí? Arthur está aí? Está não. O Micael me contou uma coisa interessante. Se Arthur estivesse aqui, eu ia orar por ele agora à noite. Hein? Está online. Igreja Internacional é assim, né? Arthur, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. O Micael saiu para fazer evangelização semana passada, não foi isso? Semana passada. E falou para mim, pastor, sabe quem estava comigo? Eu e mais 2, não foi isso? Eu e mais 2 pessoas para evangelizar. Aí ele falou, não lembro quem foi a segunda pessoa, mas ele falou, Arthur está saindo para evangelizar comigo. Quantos anos Arthur tem? 13 anos. 13 anos. Isso é para dar lição para a gente, irmãos. 13 anos. E eu oro ao Senhor. E quarta-feira, se ele vier, nós vamos orar aqui por ele também. E eu falei assim, 13 anos, daqui a 5 anos, já pode ser um diácono. Está perto, irmãos. Está perto. Vamos orar por essa criança, irmãos. Orar por ela, para que seja uma bênção nessa igreja. Para que ela traga muitas pessoas para Jesus. 13 anos, já está despertado para falar de Jesus para as pessoas. Ou a gente entende isso, ou nós vamos ficar vivendo do passado. E quem vive de passado é museu. Vamos para frente, bora evangelizar. Põe a mão aí no seu coração ou na sua mente. A Bíblia fala mente aqui, coração, não é o coração que bombeia não, sangue, é aqui. Fala assim, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra no meu coração e que o Senhor me desperte a doar o que eu tenho mais precioso para o teu reino, a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Pode sentar, só alguns avisos.